Bom dia, meus queridos e amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. E nesta manhã continuaremos os nossos estudos aqui do Apocalipse. E recapitulando, na aula anterior nós demos um esboço geral do capítulo 2 e do capítulo 3 de Apocalipse. E falamos um pouco sobre as 7 igrejas, as qualidades de cada uma. Falamos também do defeito ou das falhas de cada uma. E também das promessas que Cristo fez para cada igreja, se permanecessem fiéis e continuassem ministrando aquilo que era importante para a vida da sociedade da época e também para a igreja como corpo de Cristo na terra. Nós vamos estar iniciando hoje o capítulo 2, novamente, só que agora, a partir de agora, nós vamos falar de igreja por igreja. Cada estudo vai enfatizar uma igreja das 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós estamos iniciando com a igreja de Éfeso. E para tal, nós vamos ler o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que vai tratar da igreja de Éfeso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã. E a guisa de introdução, eu vou estar falando sobre um pouco sobre a cidade de Éfeso. Como era essa cidade, o que continha nela que tornava ela tão importante. Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era chamada a Feira das Vaidades, o mundo do mundo antigo. Era também o mais importante porto da Ásia Menor, ou seja, todos que adentravam para a Ásia passavam pela cidade de Éfeso. Era uma cidade que tinha muita rotatividade de pessoas e era muito rica na sua cultura de outros deuses, porque a idolatria era reinante também naquele lugar. Um centro de culto à deusa Diana, inclusive o seu templo, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo habitava neste lugar, tudo estava neste lugar. Paulo visitou a cidade no final da sua 2ª viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. Em sua 3ª viagem, permaneceu em Éfeso por 3 anos. Houve sinais de avivamento por toda a cidade. As pessoas, ao ouvirem o evangelho, se convertiam e rompiam totalmente com o ocultismo, ou seja, então havia
uma conversão genuína naquela cidade, ainda que a imoralidade, a impureza, as doutrinas estranhas reinassem naquele lugar. Mas havia também o que é maior e superior a isso, que é o Espírito Santo de Deus convencendo o coração das pessoas. E da mesma forma, Deus continua trabalhando hoje também desse meio. Quando diz no texto que Cristo tinha as 7 estrelas e que estava entre os 7 candeeiros de ouro, isso representa que ele tinha o controle dos seus líderes, os líderes daquelas igrejas. As 7 estrelas representam os pastores e os 7 candeeiros representam as igrejas da Ásia Menor. E nós já falamos um pouco disso na introdução. Continuando, durante a primeira prisão em Roma, Paulo escreveu as cartas aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Timóteo é enviado para ser o pastor da igreja. Mais tarde, o apóstolo João pastoreou a mesma igreja. Após esse período, após um período de 40 anos, foi quando o apóstolo João teve a revelação de Jesus Cristo, que é a carta do Apocalipse, né? Ou esse livro do Apocalipse, e onde Deus questiona a igreja, onde Deus aponta as suas qualidades e os seus defeitos e as suas memoráveis atividades no meio da sociedade. Porém, ele condena aquilo que estava errado. Eles eram trabalhadores, eles eram praticantes da verdade, defendiam a ortodoxia do fundamento dos apóstolos. Porém, o amor que eles tinham pelo Cristo, o amor que eles tinham pela obra de um modo geral e por Deus e a intimidade com Deus, houve um esfriamento. E esse esfriamento, ele é condenado por parte do Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe vocês ricamente, que continue iluminando as nossas mentes nesse estudo. E ainda no verso 1, o noivo apresenta-se à sua noiva para dar-lhe segurança. Então, quando Jesus se revela a João, ele diz o seguinte: Jesus envia uma mensagem ao anjo da igreja. E quem é esse anjo? Historicamente e biblicamente, nós cremos que este anjo é o pastor da igreja, é o líder. Ele deve ser, Jesus se apresenta, ele deve ser entendido como pastor, como líder. Jesus, então, ele se apresenta como aquele que está em ação e no meio da igreja. Ele é o candeeiro, ele não só está no meio da igreja, mas ele anda no meio da igreja. Nós, infelizmente, nós acreditamos no noivo, no Cristo Redentor, somente lá no céu, no trono. Mas nós esquecemos que Ele está no nosso meio, que Ele deseja ter uma comunhão conosco, que Ele deseja ter uma intimidade conosco. Então, Ele vem chamar a atenção para isso. A presença de Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Ele está no meio da congregação e nós não podemos perder este impacto que Deus causa nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer do impacto também no louvor, através do ensino da sua palavra. Ele está no meio de todas as reuniões e em todos os encontros. Ele está presente aqui nessa manhã. Nós cremos na sua transcendência, mas nós não vivemos sua imanência. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele transcende todo o entendimento. E nós devemos viver isso, trazer, lembrar disso, viver isso no nosso meio. Nós perdemos o senso da presença de Cristo em nós. O noivo, ele está segurando a sua igreja nas suas potentes mãos. E ninguém pode nos arrancar das poderosas mãos do Senhor. No verso 1 ainda, o verbo kratem, conserva, significa segurar com firmeza. Então, nós estamos, Cristo tem nas suas mãos, com firmeza,
segurando a sua igreja. O noivo, ele sonda a sua igreja e ele anda no meio da sua igreja. E para que ele anda? Ele anda para encorajar a sua igreja. Ele anda para exortar a igreja e para chamá-la ao arrependimento, chamá-la aonde ela errou. Nós estamos tratando de Apocalipse, capítulo 2, tá? A partir do 1 ao 7. Estou salientando isso aqui, irmãos, da live, porque nós também temos o culto aqui presencial, e onde nós estamos fazendo também a EBD, né, na verdade, presencial. Nós vamos falar agora um pouco do capítulo 2, do 3 ao 6, é o texto base do que nós vamos argumentar aqui agora. E o tema sobre esses 3 versículos é: o noivo elogia sua noiva pelas suas virtudes, pelas suas qualidades. Então, eu gostaria de destacar 3 qualidades que Cristo faz da igreja de Éfeso, dessa primeira igreja aí da carta ao Apocalipse, ou do livro de Apocalipse. Primeiro ponto, a igreja, ela era fiel na doutrina. Se vocês verem aí o verso 2, vai dizer o seguinte: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Essa é a primeira qualidade que Jesus fala acerca da sua igreja. Ela era uma igreja ortodoxa. O que significa isso? Era uma igreja que defendia fielmente a doutrina que lhe fora ensinada, a doutrina que lhe fora passada no período dos apóstolos. Então, quando ela foi fundada por Paulo, ela foi ensinada no verdadeiro evangelho. Durante a sua trajetória, alguns membros desta própria igreja distorceram o evangelho, e que a Bíblia vai dizer como aí a doutrina dos nicolaítas. Provavelmente esse nicolaítas aí vem de um dos membros daquela igreja chamado Nicolau, e ele tentou deturpar a igreja e a doutrina da igreja, fazendo da seguinte maneira: falando que, por exemplo, o casamento, o sexo antes do casamento não era pecado, porque eles já eram salvos, então não tinha problema ter a relação sexual antes do casamento. Outra doutrina estranha e errada que eles defendiam é que você poderia fazer qualquer coisa que hoje nós consideramos pecado, e também na época dos apóstolos era considerado pecado, porque a palavra de Deus não muda. Tudo era lícito e tudo era permissível, só que não havia condenação se eles fizessem. Então havia uma liberalidade para pecar. Só que os crentes fiéis daquela igreja rejeitavam esse tipo de posicionamento. Então Cristo elogia a liderança e elogia de um modo geral a igreja de Éfeso, justamente porque eles eram fiéis à doutrina, e não toleraram, não deixaram que isso atrapalhasse o convívio da igreja, e desprezavam mesmo aqueles que se levantavam e se intitularam como apóstolos. O segundo destaque da virtude que Jesus faz desta igreja é que a igreja era envolvida com a obra de Deus. Ela era uma igreja tanto teórica, mas também prática. Ela praticava aquilo que ela defendia na sua ortodoxia. Existe um termo grego que é kopos, que descreve o trabalho que nos faz suar, ou seja, um trabalho duro, um trabalho árduo. Essa palavra ela está contida no texto original em grego, e ela representa isso para nós, mostrando que aquela igreja ela era
empenhada em fazer a obra do Senhor, em trabalhar para Deus, e não só trabalhar de qualquer maneira, mas com muito ardor e com muita desejo, né, a ponto de ficar exausto de tanto trabalhar para o Senhor. Isso é uma ótima qualidade, um excelente exemplo para nós. Precisamos sermos assim também como essa igreja. Precisamos trabalhar, precisamos nos entregar, precisamos nos doar. Porém, nós precisamos, além disso, termos aquilo que aquela igreja não tinha, que era o amor. Ela perdeu a essência principal do cristianismo, que era o amor. E essa foi uma das acusações que Deus fez, mas vai ser feito pela Bruna logo após. A terceira qualidade é que a igreja era perseverante nas tribulações, ou seja, além dela ser fiel, por Éfeso ser uma igreja rica em divindades, em Deus, e ser também um local onde o próprio imperador era cultuado, César era adorado, era engrandecido por ser um imperador romano e aquela questão toda, e por ter uma questão de idolatria na cidade de um modo geral, a perseguição, os mártires e tudo que poderia ocorrer numa igreja num período de tribulação, de perseguição, existia naquela igreja. Só que aquela igreja prevaleceu, passando por cima dessas dificuldades, porque Cristo estava no meio dela para fortalecê-la, para protegê-la e para abençoá-la. Bruno. Paulo, 40 anos antes, ele escreveu uma carta aos Efésios, e lá ele fala exatamente isso que o irmão Clécio não expôs. Ele elogia essa igreja pelo trabalho árduo que ela tinha. Só que no verso 4 de Apocalipse, no capítulo 2, o noivo ele vem repreender a igreja pelo seu esfriamento, pelo esfriamento do amor. A ortodoxia, então, dessa igreja, ela era falha num ponto principal. Faltava a prática da piedade e do amor, que Jesus tanto enfatizou aos discípulos, que a marca dos discípulos era o amor mútuo um pelos outros. Então a igreja ela não podia se esquecer da prática principal do cristianismo. Os convertidos de Éfeso, eles tinham experimentado esse amor no início, né, na conversão. Mas agora, 40 anos depois, os remanescentes, eles foram perdendo isso. E por que eles perderam? Porque eles batalharam tanto contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, que eles acabaram endurecendo o seu coração. E se esqueceram, né, da principal virtude cristã, que é o amor. E como é que nós abandonamos esse primeiro amor, né? E que Jesus chama a atenção para que eles recuperassem? Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós trocamos o amor de Jesus pelo trabalho, quando nós nos dedicamos mais ao trabalho do que ao próprio Cristo. Então, a noiva, ela abandona o seu primeiro amor, que é a marca do verdadeiro discípulo. Sem amor, o conhecimento, os nossos dons, o nosso trabalho, a nossa dedicação, ela é vã. E Jesus, ele está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Ele está mais interessado em ter um relacionamento íntimo conosco do que pelo nosso trabalho árduo, pelo nosso esforço. Porque não é pelo nosso esforço que nós vamos agradar a Deus, agradar mais ao Senhor, mas é a intimidade, é a comunhão com Ele. O trabalho não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está muito mais interessado em nós. Abandonamos nosso primeiro amor quando nós substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia, pelo trabalho, pelo zelo religioso. Nós defendemos a teologia, nossa fé, nossas convicções, mas nós deixamos Deus de lado. Nós nos afeiçoamos e não nos afeiçoamos mais a Jesus.
já não sentimos mais saudade, nós não sentimos mais prazer em estar com Ele. Os fariseus, eles eram muito zelosos pela lei, pelos ritos. Eles estavam sempre muito atentos a isso, ao cuidado pela lei, pela letra. Eles tinham rigor pelos ritos sagrados. Mas, infelizmente, eles tinham um coração endurecido. Não é verdade? Então, nós não podemos agir da mesma forma. Nós temos que ter, sim, rigor. Nós temos que ter prazer na leitura, no estudo da palavra, dedicação. Mas nós, principalmente, temos que ter amor pelo Senhor. O amor se esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos afeiçoa mais a pessoa de Deus e seu Filho. Nós conhecemos muito a respeito de Deus, falamos muito dele, mas nós fazemos pouco. Falamos que ele é amável, mas não temos prazer nele, em estar com ele em oração. Crentes conhecem a Bíblia, mas perdem o encanto pelo autor da vida, perdem o encanto por Cristo. Nós temos que combater a heresia, mas nós temos que ter prazer na verdade, nós temos que nos deleitar sempre no Senhor, na beleza da sua santidade. Quando examinamos os outros e não a nós mesmos, nós fazemos isso, não é verdade? A igreja, ela tinha doutrina, mas não tinha amor. Ela estava preocupada com a separação do mundo, mas ela se esqueceu da adoração. Tinha zelo pela ortodoxia, mas estava vazia da principal marca de Cristo. E hoje nós podemos trazer isso para nós. Nós não podemos ficar envolvidos ao trabalho ao ponto de esquecermos o autor da nossa fé. Vamos colocar ele sempre em primeiro lugar na nossa vida, na nossa oração, na nossa adoração. É isso que Deus desejou dessa igreja e hoje é o que Ele deseja também de nós. Abrindo um parêntese, Bruna, para aqueles diálogos que a gente tem lá na sua casa, né? É muito interessante que a gente discutiu muito, preparando esse estudo para vocês, irmãos, essa questão do amor, porque é meio assim desconexo quando a gente pensa que uma igreja tão atuante, tão memorável, tão assim exaltada, entre aspas, pela pessoa do próprio Cristo, né, com suas qualidades, por defender a doutrina com tão veemência, cair num ponto principal que é o amor. Ou seja, e a gente decidiu, e a gente conversando, a gente chegou a um consenso comum de que esse amor estava bem ligado à intimidade que aquela igreja não tinha com o Cristo. Ou seja, a vida de oração, a vida de comunhão com Cristo, o momento talvez de se entregar para Deus em espírito, em adoração, em louvor, mas tão somente uma prática na letra e não da prática espiritual, aquilo que iria aumentar as riquezas daquela igreja no céu e não na terra, porque ela era uma igreja rica na terra e cheia de autoridade, cheia de poder e tudo, mas não tinha o principal, que era a intimidade com o Senhor. Ela perdeu isso no decorrer da sua trajetória, no período desses 40 anos após a sua fundação pelo apóstolo Paulo. Partindo para o último ponto desse estudo, eu gostaria de tratar com os irmãos agora sobre o seguinte tema: o noivo oferece à sua noiva a chance de um recomeço. E só pelo tema nós já percebemos e entendemos o quão maravilhoso e misericordioso é o nosso Deus. Deus, Ele está o tempo todo, irmãos, querendo nos trazer de volta, porque somos falhos, somos pecadores, mas precisamos reconhecer. E o primeiro ponto que eu quero dar ênfase aqui é isso: lembra-te, pois de onde caíste. Não é lembrar
das consequências, do que te levou aquilo, é lembrar onde você caiu. É muito importante, não basta apenas saber o que é preciso arrepender-se, precisamos nos perguntar, para onde precisamos retornar? De qual ponto nos desviamos? Retornar para um lugar qualquer só nos levaria a outros descaminhos. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado, irmãos. Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Em momento algum aqui Jesus está falando, lembra aí dos seus pecados ocultos. Não é isso. É lembrar da queda, da falha, né? Lembrar do que pôde desviar do caminho e da situação de normalidade da igreja. E aí a igreja, ela está sendo chamada para relembrar, não está sendo chamada para relembrar do seu pecado, não está sendo dito, lembra em que situações caíste, mas de onde caístes. Tinha um local, tinha um lugar que fazia e que fez aquela igreja cair. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da casa do pai. Então, quando ele lembrou da casa do pai, ele teve a noção do que ele perdeu. E é isso que Cristo quer gerar em nós, quer que a gente lembre daquilo que nos fez sair da sua presença, ou cair da sua presença. Em seguida, Jesus diz, arrepende-te. Arrependimento não é emoção, mas decisão, é atitude. O filho pródigo também, como exemplo, não só se lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Então ele tomou uma atitude, e lembrando que arrependimento tem mudanças, é literalmente metanoia no grego, mudança de mente. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos para que transformei as vossas mentes, para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, arrependimento é isso, é mudar completamente de direção, é mudar completamente as nossas atitudes para com aquilo que estávamos fazendo. Exemplo, gosto muito desse exemplo. Se a pessoa mentia, ela não vai mentir mais. A prova de que ela se arrependeu é que ela não mente mais. Se ela roubava, ela não vai roubar mais. Se ela falava palavras torpes o tempo todo e vivia com um linguajar vulgar, ela não vai fazer isso mais. Isso é arrepender. Amém? Continuando, finalmente Jesus disse, volta à prática das primeiras obras, verso 5. Então o desejo de Deus é que a gente tenha os mesmos princípios no qual a gente aprendeu. Viver segundo a doutrina, viver segundo a orientação que o seu pastor, que o seu líder te dá, é viver sob a autoridade de viver conforme aquilo que Deus manda. E aí nós podemos ir além, nós podemos agir até como os bereanos, que pegavam as escrituras a ponto que os apóstolos estavam explicando e ministrando e ensinando a palavra, e aí eles estavam lá em contínuo olhando o tempo todo se era verdadeiramente aquilo que estava registrado na palavra. E nós, fazendo isso, nós estaremos zelando tanto pela doutrina quanto também pela nossa alma, porque existem hoje, irmãos, assim como existia nas igrejas da Ásia Menor, muitas heresias, muitas doutrinas de homens, muitas doutrinas que não agregam valor cristão e muito menos crescimento espiritual para todos nós. E para isso nós precisamos nos policiar e nos pautar na verdade da palavra de Deus. O juízo, ele começa pela casa de Deus. Por que Deus chamou a atenção das igrejas antes de chamar a atenção do mundo?
Porque Jesus tem primeiramente compromisso com a sua igreja. O foco de Cristo não é com o mundo perdido, é com a igreja que Ele salvou com o seu sangue. Por isso que o juízo dEle, que a exortação dEle, que a punição dEle, se necessária, vai vir primeiro sobre a igreja. E aí, o autor do livro base que estamos estudando, que é o Hernandes Dias Lopes, ele salienta muito isso. Não tem como você tratar do mundo se você não trata daquilo que é para tratar o mundo. Não tem como você salvar pessoas no mundo se você não está salvando as pessoas dentro da igreja. Porque dentro da igreja, irmãos, tem pessoas salvas, tem pessoas crentes, tem pessoas rebeldes, tem pessoas que não vivem para a glória de Deus, tem, mas elas estão aqui porque Cristo trouxe elas para cá para dar-lhes oportunidades de conversão e de arrependimento, de um novo recomeço. Então, enquanto ela está aqui ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, ela tem a oportunidade de se tornar uma nova criatura e viver para a glória de Deus. Último parágrafo para a gente encerrar. No meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos oferecidos pelos nicolaítas, mas agora se alimentam da árvore da vida, que trata da vida eterna. Toda vez que nós nos voltamos para Cristo e nos voltamos para a questão espiritual da adoração, da busca do Deus vivo, do enchimento do Espírito Santo, nós estamos nos alimentando daquilo que é eterno. E por isso que João fala acerca da vitória daqueles que iriam permanecer fiéis, iriam provar da árvore da vida. E essa árvore da vida é Cristo. Ele mesmo irá nos trazer vida e vida com abundância. Foi o que Ele prometeu na sua palavra e no seu Evangelho. Então, quando nos alimentamos de Cristo, quando nos aproximamos de Cristo, quando estamos na presença de Cristo com o coração aberto para receber, nós iremos estar provando dessa árvore da vida ou da vida eterna que Deus tem para nós. E resumindo, vida eterna significa conhecer a Deus. Fechando, o céu é céu porque lá é a casa do Pai e Ele é amor. Lá vamos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso noivo. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. Que você tenha ouvidos para ouvir a voz do Espírito ou aquilo que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você que está na sua casa, que vai ver esse estudo, e que em nome de Jesus você possa aplicar tudo aquilo que nós ministramos aqui nessa manhã ao seu coração e trazer de volta aquilo que precisa ser restaurado, mudado, transformado, e no mais que Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Vamos então aceitar, o conselho do noivo a nós que somos sua noiva, Ele está nos aguardando. Voltemos à prática do primeiro amor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.